la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 FM Rádio Com, mais um Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. Bom, o ouvinte já está acostumado aqui, né? O ouvinte do Vozes do Mundo, com uma mesa, né? Nós temos aqui uma mesa de discussões, né? Composta por mim e pelos alunos integrantes desse projeto de extensão, né? E normalmente nós começamos fazendo aquela apresentação geral. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui na operação da parafernália eletrônica Juliano Lima, e na mesa de discussões temos Christian Rosa, Letícia Caldeirão, Gabriel Eli, Marina Pilger, Luciano Gioielli e Pedro Martins. Hoje não houve erro de nenhum nome, né? No programa passado, né, eu errei o nome da Marina, eu chamei ela de Mariana na primeira passada, mas depois tudo se resolveu. Doeu bastante. Tá, mas bom, nós passamos mercholate, já passou. Enfim, hoje nós temos aqui uma série de assuntos. Vocês viram, né, que tem uma pessoa, duas pessoas novas, a Letícia Caldeirão participando pela primeira vez aqui do programa como membro efetivo, né, membra efetiva da nossa equipe do Vozes do Mundo, e temos uma entrevista hoje com um ex-aluno do curso de Relações Internacionais, hoje já graduado, Luciano Gioielli, que vai falar um pouco sobre um trabalho que ele fez, uma pesquisa que ele fez a respeito das empresas militares privadas, né? As empresas militares privadas são aquelas empresas que contam com um corpo de funcionários que não é um corpo de funcionários usual, né? Porque esse corpo de funcionários são soldados, franco-atiradores, né? Enfim, homens formados nas lides militares que prestam os seus serviços de forma privada para governos, empresas, enfim, para uma série de atores presentes no cenário internacional, né? Hoje em dia, em muitos dos conflitos internacionais e das intervenções externas que existem, por exemplo, a intervenção americana no Iraque, há um contingente bastante grande de soldados que não são soldados profissionais americanos, por exemplo, né? Ou das forças profissionais dos Estados-nação. Eles são soldados contratados especialmente para atuarem naquele momento, né, e naquele conflito. Qual é a vantagem disso? Bom, tem uma série de consequências, né? Uma delas, por exemplo, é não ter que contabilizar as mortes desses soldados, né? Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, quando tem que, né, se pronunciar a nação, falando das causalidades de guerra com cidadãos americanos no cemitério de Arlington, com bandeira, tiro para cima, viúva chorando, né? Tudo isso gera um custo político, né? Gera um custo político, em primeiro lugar, porque perde-se legitimidade internamente, as pessoas começam a ficar revoltadas que os soldados estão morrendo, né? E por aí vai, né? Mas não é só soldado, desde os soldados até o pessoal da cozinha pode ser, né, isso que em inglês se chamam contractors, ou contratados, né? E em português, em bom português, se costuma chamar de mercenários, né? Então hoje nós vamos falar no primeiro bloco sobre os mercenários do mundo. Parece teoria da conspiração, mas eles existem empresas registradas, inclusive, né, que oferecem esse tipo de serviço. Bom, para falar sobre isso aqui, nós temos então o Luciano Gioielli, que vai começar falando, né, sobre o seu TCC. Mas antes dele começar a falar, eu vou passar para uma apresentação geral de todos os membros da mesa. Eu já introduzi um pouco o assunto, daqui a pouco a gente fala com o Luciano especificamente sobre isso, mas agora eu queria passar a palavra para cada um rapidamente se apresentar, né, dar o ar de sua graça pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM Pelotas. Vai lá, Christian. Boa tarde a todos os ouvintes que estão aqui nos prestigiando hoje, e
É isso, gente. Vamos ver o que temos nos temas de hoje. Interessante. Boa tarde, é a Letícia Caldeirão. Boa tarde, ouvinte. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber aí na sua casa com Vozes do Mundo. E, como sempre, um grande prazer estar aqui nesse programa. Foi o Gabriel Eli que falou. Boa tarde também a todos, Marina Pilger. E eu, além de agradecer o prestígio, vou pedir para que todos nós nos sigam nas redes sociais, @Vozes do Mundo FM, YouTube, Instagram e Facebook. Beleza. Luciano, te apresenta aí. Alô, alô, ouvintes. Eu sou Luciano Gioielli, sou recém-formado do curso de Relações Internacionais, ex-aluno do Fábio, e é um prazer estar com vocês aqui e com a mesa. Beleza. Vai lá, Pedro. Boa tarde, ouvinte. Pedro Martins, sou membro há mais ou menos um ano aqui do programa, e hoje a gente vai falar sobre um tema que, como o professor Fábio falou, ele é bem, assim, mitificado com esses filmes de Hollywood, até sobre os mercenários, né? Vai servir um pouco pra gente desmistificar essa massa nebulosa que a gente chama de mercenário, né? Perfeito. Bom, mercenários, quando a gente fala em mercenário, já vem, né, uma ideia ruim. Até como gíria, quando se chama alguém de mercenário, é porque o sujeito quer ganhar alguma coisa em cima. E o mercenário quer, efetivamente, ganhar um pagamento em troca do seu serviço, né, do seu know-how militar que ele tem para oferecer. Mas, Luciano, fala um pouco aí do teu trabalho, o que foi a tua pesquisa e o que são essas empresas militares privadas, né? Bem, ouvintes, eu comecei a me interessar pelo tema quando eu comecei a estudar a guerra corporativa, que é o novo modelo da guerra moderna, que é a guerra por contractors, que pode ser mercenários, mas também pode ser empreiteiras, né? Então, a guerra do Iraque e a guerra do Afeganistão foram duas guerras extremamente lucrativas para o governo norte-americano, né? E um ramo desse tipo de guerra é o mercenário. Tem o ramo do contractor da empreiteira, que vai reconstruir Bagdá, tem o ramo que vai lavar a roupa dos soldados, né? E aí eu achei mais interessante os mercenários, exatamente. Então a categoria contractors é para qualquer contratado, desde as empreiteiras até o pessoal da cozinha. E os mercenários são uma categoria de contractors. Seria o funcionário de uma terceirizada, contractor. Sim, mais ou exatamente, menos exatamente. Exato. E aí, dentro dos contractors, existe uma categoria que são, né, os famosos, aqueles soldados que vendem a sua força militar, o seu conhecimento militar. O mercenário, ele é mais antigo do que quase a sociedade, né? Tu ter um indivíduo que é muito habilidoso em matar e que não é regulamentado, ele é... vamos dizer, um freelancer, correto? Um assassino freelancer. Exatamente, seria o que eles chamam de guns for hire, em inglês. Sim, armas de aluguel, né? Isso, perfeito. Nas Alagoas também, né? Aqui no Brasil tem matadores de aluguel também, famosos, né? No estado das Alagoas, né? Enfim, mas vamos lá para os internacionais. Pois é, a diferença de uma empresa militar privada focada na segurança é que ela é regulamentada, ela tem um corpo de executivos e administração como qualquer multinacional, como o McDonald's, tem metas de empresa, ela tem, algumas têm ações em capital aberto, né? Não é qualquer um que consegue comprar, mas tu tem acesso a elas no mercado, correto? Né? Então elas começam a se diferenciar, né? Só que o interessante delas, o que é legal, é que os estados nacionais contratam exércitos privados. Um indivíduo de CPF consegue contratar um exército privado, né? E aí isso explodiu minha cabeça e eu resolvi puxar a pesquisa para esse lado. Claro, essa questão né, por exemplo, desde o transporte de valores até a segurança de executivos, de altos executivos de empresas, por exemplo, que estão presentes em lugares violentos. Normalmente quem faz a segurança disso são as empresas militares privadas, né? Que exemplos tu terias, assim, dessas empresas que têm capital aberto, né, na bolsa, enfim? Ou quais seriam exemplos de grandes empresas militares privadas? Empresas militares privadas é um leque muito grande e os estudiosos desse tema tentam categorizar, mas é muito difícil traçar uma linha que divide elas por... eles normalmente tentam dividir
por função, Sim. por tipo de geográfico, né? A gente tem empresas que transportam malotes de dinheiro de bancos que também são categorizadas dentro dessas, e as empresas tipo a Blackwater, né? Que a Sim. gente vai entrar mais à frente, que elas realmente iam para o combate no Afeganistão. Né? As mais famosas são a Blackwater, que transformou na Exi e depois na Academy. Né? Sim. Essa já Vão teve... mudando de nome, né? Elas O vão nome mudando de vai, nome. vai ficando Mais meio... chato. O nome vai ficando meio manchado, né? E eles vão trocando de nome na empresa. Tem a KBR, que um dos maiores acionistas era o vice-presidente do Bush, certo? Né? E a gente tem a Executive Outcomes, que participou do golpe, da proteção contra o golpe em Serra Leoa em 1967, se não me engano. Sim, Não é? perfeito. Então elas têm uma intervenção, efetivamente, na realidade, e estão presentes em mais situações do que a gente imagina, né? Sim, as empresas elas não são mais nada do que uma ferramenta para atingir um objetivo. Seja você conseguir... por exemplo, você é um jornalista, chegou em Bagdá, certo? Bagdá, 2006. Tu precisa sair do aeroporto até as instalações onde tu vai fazer a entrevista. Tu precisa contratar um segurança que vai te escoltar até essa base, correto? Só que quem fazia essa segurança, por exemplo, eram as empresas militares privadas, cobravam 200, 300 mil dólares para fazer esse translado. Né? Mas também eles tinham... essa mesma empresa foi contratada pela CIA, né? Foi uma terceirizada, para capturar e caçar os membros, integrantes, chefes da Al-Qaeda. Antes a CIA ela financiava guerrilheiros e tal, agora ela já contratava empresas militares. Claro, é uma forma de terceirizar a violência, né? Ou terceirizar o uso da força, digamos assim, né? E aí a gente tem um problema sério, né? Porque, por exemplo, forças armadas profissionais, elas são treinadas, por exemplo, nas regras do direito humanitário, né? Então, por exemplo, a distinção entre civis e combatentes, a proporcionalidade dos meios e os fins militares, né? A não utilização de determinados tipos de armamento, tudo isso é passado, principalmente pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, para as Forças Armadas Profissionais, né? E essas Forças Armadas Profissionais têm algum tipo de accountability, ou seja, de possibilidade de justificar o que é justificável, e o que não for justificável para a sociedade pode ser punido, né? Por exemplo, um soldado profissional pode ir para uma corte marcial, né? Agora, um contractor, um agente privado de segurança, né? Além dele não contar como baixa militar e não gerar uma perda de legitimidade dos governos internamente, né? Além disso, ele é um sujeito que opera também e pode operar nas sombras, né? Porque ele não está ali representando nenhum estado. Então, se ele for pego por um outro estado, se ele for preso, é problema dele, né? O estado que o contratou não irá fazer um acordo diplomático para salvar esse cara, né? Ele vai ser preso como espião, né? De uma empresa privada, né? Enfim, que rege essa... Existe alguma regulação dessas empresas ou não, Luciano? Sim e não. Sim e não. Sim e não, exatamente. Né? Existem alguns documentos internacionais, como o Tratado de Montreux, se não me engano. Montreux, certo? Mas são documentos que estipulam, como tu acabou de falar, normas de accountability. Sim. E normas de atuação, correto? E você realmente consegue ser penalizado por eles. Só precisa saber quem que vai te julgar. Quem que vai te responsabilizar? Então existem não só esse, a gente consegue ainda, pelo próprio direitos humanos, responsabilizar tanto os CEOs que estão mandando seus funcionários para um campo de batalha, quanto os próprios que estariam rompendo os direitos humanos. A gente ainda consegue fazer essa accountability, mas aí a gente cai em quem vai julgar os crimes de guerra. Correto. E normalmente os crimes de guerra eles são varridos, entre aspas, para baixo do tapete. Sim. Certo? Porque quando se contrata uma empresa dessas, que provavelmente vai
realizar um crime de guerra ou realizar um ato ilícito, assim, ela já está sendo contratada com uma finalidade de realizar uma política externa escusa e impopular. Sim. Correto. Então, a gente cai nessa balança. Certo? Beleza. O trabalho sujo, digamos assim, né? Fazer o trabalho sujo como uma forma de eximir o Estado da responsabilidade direta, enfim, torna-se muito mais difícil aferir, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional, né? Até hoje nós não tivemos o julgamento de um mercenário, por exemplo, né? Então, só os generais, chefes de Estado, que são mais facilmente puníveis, né? E quando é que tu mencionaste que os mercenários são mais antigos que a própria sociedade, né? E realmente, né, a violência está estabelecida, né, desde muito e até o século XIX, até a formação das Forças Armadas profissionais nos Estados-nação, que foi um fenômeno fundamentalmente, né, ali da organização moderna das Forças Armadas do século XIX, com as suas doutrinas militares, por exemplo, né, o Manual de Oxford, que saiu em 1880, ou a doutrina de guerra americana, que nasceu pós-guerra de secessão, com a formação das Forças Armadas Nacionais, até o Brasil, né? O Brasil só se consolida a questão militar depois da Guerra do Paraguai, também no século XIX. Né? Então o século XIX é muito marcado por essa questão das Forças Armadas profissionais, a profissionalização das Forças Armadas. Né? Mas anteriormente a isso, via de regra, as forças que lutavam, por exemplo, em favor dos senhores feudais, eram atores privados contratados, né? Quando é que se dá... mas, claro, é diferente hoje porque nós temos um caráter empresarial dessa contratação. Não é mais um sujeito autônomo, mas existe uma empresa, digamos assim, que organiza a coisa toda, né? Sentido, quando é que ocorre esse boom, essa institucionalização empresarial da segurança privada? Bem, anos 80, tá na moda, temos Stranger Things de novo aí. Anos 80 quando... Anos 80 a gente tinha, né, um modelo... Estados Unidos, União Soviética, os dois muito consolidados, duas hegemonias globais, correto? Nos anos 90, quando a Guerra Fria começa a esfriar, a gente tem um boom, porque a gente tem três fatores muito importantes, né? Primeiro, os exércitos, eles começam a diminuir de tamanho, porque como agora a gente entra numa nova onda, né, neoliberal, o exército nacional não precisa ser tão inflado, porque a Guerra Fria já não tem o mesmo peso, correto? E agora, puxando um filme muito bom, O Senhor das Armas, né, com Nicolas Cage, a gente tem todo esse arsenal de todos esses países durante a Guerra Fria sendo vendidos no mercado negro, correto? Então a gente tem um contingente de soldados desempregados, porque agora você não precisa mais de uma força militar em prontidão. Tão exponencial. Uma quantidade gigante de senhores da guerra vendendo AK-47 e M16 a quilo no mercado negro, correto? E uma explosão de conflitos na África e na periferia do globo, que não existe mais a potência hegemônica americana ou soviética que antes fazia a segurança deles. Então eles precisam recorrer a uma empresa. Sim. Então os próprios soldados ou antigos generais da diluída União Soviética começaram a criar esses clubes de tiro. Sim. Que depois transformaram em empresas muito rentáveis. Sim. Mas aí teve o início das empresas militares modernas, que tem muitas coisas das antigas, que nem a Companhia Catalã, italiana, da Guerra de 100 Anos, mas é mais ou menos isso. Perfeito. Então nós temos, né, de certa forma, um retrocesso em termos principiológicos, né, da condução da guerra em função do uso de um expediente que vem pelo menos desde a antiguidade, né? Essa contratação de mercenários, né? Enfim, essa é uma questão, então, bastante candente, assim, no mundo contemporâneo, né? E eu vou passar aqui para o Christian. Christian quer fazer uma pergunta também. Na verdade, eu queria fazer uma afirmação, e provavelmente tu deve ter percebido isso durante as tuas pesquisas, que além desse caráter empresarial, tem todo um caráter comercial por trás dessas empresas, né? Inclusive aqui no Brasil a gente tem uma, né, a Aquila International,
E ela deixa bem explícito o caráter comercial que tem tomado essas empresas no cenário internacional. Ainda na semana passada, o Mário Villalva, que é diretor da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, ele delegou as funções dele para o Roberto Escoto. O Roberto é esse um cargo que, para quem não sabe, normalmente exige experiência na área de comércio exterior. E ele delegou essa função para o Roberto Escoto, né? Quase todas as funções dele foram delegadas para o Roberto, que é o sócio da ACLA International. Na verdade, ele é o único sócio, ele é praticamente proprietário da ACLA International. E a gente começa a perceber que, bom, no Brasil, pelo menos, uma das características, né, que se exige de entendimento de comércio exterior para ocupar esse cargo, pode ser assumida por um homem que faz comércio da guerra, né, da proteção. E aí a gente começa a perceber que, além de empresarial, se torna comercial, se torna um produto que é possível de se vender e assume um ponto muito importante dentro de governos até mesmo, né? É exatamente isso. O comércio da guerra, hoje em dia, da guerra privada, por sinal, eu estava buscando os dados agora há pouco, ele supera 200 bilhões de dólares em 2018, correto? Só tende a crescer. Então, é uma tendência para o futuro aumentar o ramo comercial da guerra, exatamente. É uma cifra bem considerável, 200 bi, né, para uma prestação de serviço, né, que não está incluso nesse cálculo tudo que vem a reboque, né? Todo o comércio de armas representa, né, trilhões no cenário internacional, né? A fabricação, o comércio, etc., todo o aparato, né, de, enfim, técnico para o empreendimento da guerra, né, ele colabora para aumentar essas cifras exponencialmente se a gente for falar de uma economia colateral, né, que existe, né, em relação a essas empresas privadas de segurança. Bom, nós vamos nos encaminhando aqui para o fechamento do primeiro bloco. Eu queria passar para o Luciano fazer as últimas considerações dele a respeito das empresas militares privadas. Enfim, se tem alguma coisa que a gente não mencionou. Com certeza, isso é um mato sem cachorro, né, que só está ficando mais complicado, porque agora a gente tem drones, robôs entrando para o campo de batalha, e isso em jurisdição internacional vai ser uma beleza. Eu tenho uma recomendação de filme, duas, um mais mainstream, que é o Vice, que é o filme que agora foi pro Oscar, correto? Ele aborda esse tema da terceirização da guerra e como a guerra e seu aparato de logística pode ser muito lucrativo, que é o novo modelo que a gente está tendo. E um que se chama Iraq for Hire, que é sobre a guerra do Iraque. Esse é um documentário, tem no YouTube. É o Iraque para alugar. Para alugar, exatamente. Que é um estudo de diversas empresas terceirizadas norte-americanas, evidentemente, que fizeram toda a destruição e reconstrução novamente do Iraque. Perfeito. Esse foi o Luciano Joelli, ele, né, nos deu uma entrevista aqui sobre empresas militares privadas em função do trabalho que ele desenvolveu ao cabo do curso de Relações Internacionais aqui na UFPEL, foi meu orientando, inclusive, né? Nós vamos, então, fechar esse bloco e aguardamos o ouvinte no próximo, falando de vários temas também ligados à questão, de alguma forma, da guerra, né? Vamos falar da violência no Sahel, da questão das eleições na Argélia e uma possível reverberação disso numa, entre aspas, nova primavera árabe, entre aspas é meio ruim, mas uma nova primavera árabe, como vem sendo propalado em alguns meios de comunicação. Vamos falar também sobre a posição dos Estados Unidos de referendar, né, a legitimidade do mando de Israel sobre as colinas de Golã. Enfim, temos vários temas para o segundo bloco. Até lá. Só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta.
Boa tarde, ouvintes. Voltamos mais uma vez com Vozes do Mundo, pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM. E temos aqui o mesmo pessoal, mais uma pessoa aqui, Isadora Malman chegou aqui. Na operação da parafernália eletrônica, Juliano Lima, Christian Rosa, Letícia Caldeirão, Gabriel Eli, Isadora Malman, Marina Pilger, Luciano Gioielli, Pedro Martins, e eu, professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador do projeto de extensão que é este programa. Feita a apresentação de novo, né, do segundo bloco, vamos para um tema que vai ser um tema bem candente nos próximos anos. Uma região do mundo que tem contemporaneamente, desde uma presença e um crescimento de movimentos jihadistas, né? Tem também um grande fluxo migratório para a Europa e tem um desastre ambiental, né? Eu estou falando da região do Sahel. O que é a região do Sahel? A região do Sahel é aquela região que fica abaixo do deserto do Saara e acima das savanas africanas. Enfim, é o espaço que vai ali do Mali, Burkina Faso, Nigéria, Níger, Chad, um pedaço do Sudão, né? Que são, enfim, que é essa região chamada o Sahel. O Sahel é essa região que fica, então, abaixo do deserto do Saara, se estendendo ali do Golfo da Guiné, né? Basicamente no Atlântico do Golfo da Guiné, até o Mar Vermelho do outro lado, né? É uma faixa, então, com as savanas abaixo e o deserto acima. Enfim, primeiro fato, eu vou começar pelo último que eu falei agora. Desastre ambiental muito estranho no delta do Níger, né? O delta do Níger fica na Nigéria. O Níger é um rio que cruza o Níger, que é um país também, né? E a Nigéria. E ele desemboca num grande delta, que é não só uma região muito conturbada, como o maior produtor de petróleo da África. E houve um vazamento de petróleo muito grande, ou vários vazamentos, na verdade, de petróleo nessa região, né? E aí as autoridades dizem que é por causa do roubo, né, que é feito. Em outras palavras, os ladrões perfuram os canos dos oleodutos para roubar o petróleo, né? Enfim, para financiar, seja lá quais forem as ações criminosas que eles puderem fazer. Então, esses pontos de roubo e de perfuração dos dutos de condução do petróleo são os problemas pelos quais as autoridades nigerianas clamam ser a razão, né, desse vazamento de petróleo. Porém, há uma investigação, observadores internacionais vão para a Nigéria em função do desastre ambiental, né? E a gente tem um regime de proteção internacional do meio ambiente, né? Que vai servir então para elucidar quais foram as causas efetivamente desse vazamento de petróleo bastante grande ali no Golfo da Guiné, a partir do delta do Níger, né? Mas isso não é o único problema dessa região. Nós temos a irrupção cada vez maior de movimentos jihadistas, como, por exemplo, o Boko Haram, o grupo Boko Haram na Nigéria, né? Grupos, membros de dissidências, né? ou ramos, melhor dizendo, ramos da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, tá? Que estão lutando no Mali e em Burkina Faso. Então, aquela região ali tem uma amplificação de violência e tem um outro problema muito sério, que é a migração. A migração de pessoas que saem dessas regiões empobrecidas e assoladas pela guerra e migram para a Europa. E aí a Europa, né, fica de cabelo em pé, e a França, inclusive, já começou a treinar 400 mil homens, né, ali na fronteira do Mali com a Burkina Faso, né, de soldados efetivamente do continente africano, para tentar debelar, né, essa situação lá e para tentar fazer com que menos imigrantes vão para a Europa.
Para vocês terem uma ideia, a média de filhos de uma mulher do Níger ou do Mali é de 7 filhos por mulher. Média. Uma média de 7 filhos. Então, é uma região, o Sahel, que faz um prognóstico em função desse crescimento demográfico e da queda da mortalidade infantil. Por quê? Porque antes essa grande taxa de natalidade era equilibrada pela grande taxa de mortalidade também e pela morte precoce, né, dos indivíduos em função dos conflitos. Hoje em dia, com o desenvolvimento de toda a ajuda humanitária no sentido da saúde, principalmente, vacinas, remédios, etc., a expectativa de vida cresce. E com uma taxa de natalidade de 7 filhos por mulher, prevê a ONU que em 2030 a população da região do Sahel será de 200 milhões de habitantes, ou seja, uma população do Brasil. Né? Uma população inteira do Brasil, né? 200 milhões de habitantes, vai ser a população daqui a 30 anos dessa região do Sahel. Né? Enfim, vamos ter um boom demográfico lá. E em várias partes do continente africano. Esse boom demográfico, muito provavelmente, dadas as condições de violência crescente na região, vão gerar migrações. E essas migrações vão bater fundamentalmente na Europa, porque atravessa-se o Saara e atravessa-se o Mediterrâneo, está-se na Europa. Né? Hoje em dia, atravessar o Saara não é mais tão complicado como já foi no passado. Né? Então, esse fluxo migratório é um dos grandes fluxos migratórios hoje no mundo. Não é o único. A Síria é um grande exportador de refugiados, né? Ou migrantes ilegais para a Europa. Enfim, na fronteira de Mianmar com Bangladesh tem outra crise humanitária, formando muitos migrantes, muitos deslocados, muitas pessoas que são refugiadas, né, ou migram para Bangladesh, saem de Mianmar, os Rohingya, né, é um grupo humano lá, os Rohingya, que estão sendo perseguidos em Mianmar, né, e migram para Bangladesh em busca de vida. Né? E a gente pode ressaltar também que, nesse momento, os países do Ocidente, né, principalmente a União Europeia, eles se preocupam principalmente com manter uma autoridade lá para quem peça a migração, não que eles estejam preocupados com o bem-estar, né? E até a gente falando sobre a desigualdade nesses países, por exemplo, o professor falou o exemplo do Níger. A gente tem uma desigualdade muito grande, porque, por exemplo, tem uma petrolífera, né? E grandes executivos, ou parte da corporação, eles possuem, por exemplo, eles não são afetados por essa violência justamente, provavelmente, aqui é um chute, mas deve ser uma empresa de segurança privada que deva proteger muito eles. Provavelmente. E a preocupação do governo europeu não é com o bem-estar dos cidadãos africanos, nem isso. Eles só querem impedir que aconteça o que aconteceu na Líbia, que foi destruído o Estado e virou um ponto de migração para a Europa. Exatamente, da Líbia, né? Lembrem-se, né, quando o Gaddafi, né, como se diz de verdade, né, mas em português, né, Gaddafi, ele foi, né, linchado em praça pública em função de uma ação decorrente da Primavera Árabe, né, que aconteceu a partir de 2001, quando um sujeito se auto-emulou, né, ou seja, tocou fogo no próprio corpo, né, na Tunísia. Isso em 2011. Se espalhou e virou o que a gente conheceu como Primavera Árabe, que foi bater na Líbia, foi bater no Egito, foi bater na Síria, né? Que desandou na guerra da Síria, na tentativa dos rebeldes contrários ao governo do Bashar al-Assad, né? Fizeram então gerou-se então essa guerra na Síria, né, em função exatamente da Primavera Árabe. E aí, falando em Primavera Árabe de 2011, né, que gerou então muitos efeitos dominó, né, na região do Maghreb, o norte da África e no Oriente Médio, parece que agora
muitos meios de comunicação e alguns analistas estão, ou alguns meios de comunicação, poucos na verdade, estão apontando uma tendência, que é uma tendência de uma nova primavera árabe. Em função do quê? Em função dos protestos na vizinha à Tunísia, que é a Argélia. Qual é o problema na Argélia? Faz 20 anos que quem governa a Argélia é o Abdelaziz Bouteflika. Né? O Abdelaziz Bouteflika, ele está há 20 anos no poder, tem 82 anos de idade, está em tratamento médico na Suíça, né, entre a vida e a morte, e é candidato de novo, né, ao governo da Argélia. Há uma ampla mobilização, bom, e vamos levar em consideração que as eleições na Argélia, né, não são o tipo de eleição mais limpo do mundo, né, em função exatamente disso que está há 20 anos no poder o Abdelaziz Bouteflika. Começou então uma série de protestos na Argélia que começam a reverberar por outros países do mundo árabe, né? Só que alguns países já estão fazendo um movimento contrário a isso. Por quê? Porque a Primavera Árabe de 2011, ela foi, em grande medida, impulsionada pelas redes sociais, né? E a Argélia tem um contingente enorme de usuários do Facebook, por exemplo. Muito da propaganda da Primavera Árabe, da divulgação da Primavera Árabe e do impulso à Primavera Árabe de 2011 foi feito então pelas redes sociais, foi feito pelo computador, foi feito pelo WhatsApp, né, os flash mobs, né, mobilizações a jato, né, feitas pelo WhatsApp, pelas redes sociais, foram que gerou, por exemplo, o episódio da Praça Tahrir no Egito, né? Isso começa a acontecer de novo. Só que as autoridades sauditas e egípcias, por exemplo, elas já começaram um movimento contrário a essa divulgação de notícias pela internet, fazendo o quê? Estabelecendo controle da internet. Ou seja, estabelecendo um controle a priori e usando um meio de fazer política que parece muito comum nos dias de hoje, né? Vários chefes de Estado, entre eles o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, trocaram a tribuna pelo Twitter, né? Trocaram a tribuna pelo Twitter, ou seja, né, as suas comunicações se dão pelas redes sociais, né? Isso é um exemplo dado lá pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos, né? E seguido por vários outros. Então essa difusão nas redes sociais é exatamente o que, por exemplo, a Arábia Saudita está tentando controlar para que não reverbere lá, essa onda de protestos que se levantou na Argélia. Marina? Não só o uso do Twitter como um local de publicação política, né, de notas oficiais e tal, mas também o uso de robôs, os bots chamados, no Twitter e nas mídias sociais para incentivação de tanto hashtags quanto impulsionamento de algoritmos que modificam e distorcem a ideia geral do que realmente está acontecendo. No governo brasileiro a gente vê isso bastante atualmente. Às vezes sobe umas hashtags bem estranhas no Twitter que você consegue ver que são tanto presentes no trending, né, que é o mural brasileiro, quanto também no mural africano, no mural, uma coisa que é bem particular brasileira em português. Então é óbvio assim também que além do uso como uma plataforma de discurso, é uma plataforma também de manipulação de ondas de pensamento. Perfeito, é exatamente isso, né? As fake news, por exemplo, são um grande aparato para gerar uma transformação de mentalidades, né? Demoniza-se uma coisa, vangloria-se outra, né? E se criam factoides, né? Fatos falsos
que levam as pessoas a aderir a algum tipo de discurso, de narrativa, enfim, que é colocada por esses meios. Muito obrigado pela explicação das partes tecnológicas. Marina é quem, né, administra a nossa parte midiático, redes sociais, computador, enfim. Lembrem-se, hashtag Vozes do Mundo FM, não é hashtag, é Vozes do Mundo. Bom, o apresentador sabe uma barbaridade de computador, né? Deu pra ver. Vozes do Mundo FM, tá em todas as redes sociais. Vamos lá, Pedro. Então, desculpa o atraso, mas voltando um pouquinho aqui sobre a parte da Argélia, né, dessa crise na Argélia, a gente tem que a Primavera Árabe, ela serviu de exemplo, por exemplo, para alguns líderes do Ministro da Defesa, por exemplo, já se comunicou, o Ministro da Defesa, braço direito do Burj Khalifa, o Ahmed Gaid Salah, ele se pronunciou dizendo que essas demandas democráticas, demandas sociais, elas estão sendo pacíficas e elas têm que ser atendidas. Então ele é um dos favoráveis ao afastamento do presidente, e isso lembra muito, assim, não, a gente vai mudar as coisas, mas vamos fazer uma abertura responsável, né? Abertura democrática responsável. Exatamente, né? Vamos tirar, basicamente, trocando em miúdos, né? Vamos tirar esse sujeito de 82 anos, que está quase morrendo mesmo, do poder, reivindicando a nossa posição em fazer isso, como, por exemplo, esse ministro da Defesa, que muito provavelmente quer ser o próximo chefe de Estado, né? Para fazer uma transição que seja como se fez no Brasil, né? Na época do muito condenável, horroroso, assassino período ditatorial brasileiro, né? Durante todo esse período ditatorial brasileiro, a gente teve, né, esse tipo de expediente. Então, nessa época em que quer se comemorar o golpe de 1964, né, nós, a população, temos que nos levantar e saber que defender esse tipo de regime é defender um retrocesso civilizacional nesse país. Pedro, vai lá. Falando um pouco mais, eu não sei qual seria o próximo tema, mas falando um pouco mais sobre o Oriente Médio, mudando um pouco, a gente tem uma reaproximação do Irã com o Iraque, que foram eternos rivais, assim, né? Desde o tempo que deixaram de ser colônias britânicas, né? Britânicas e francesas, se não me engano. A gente tem depois, na década de 80, a Arábia Saudita, que é da religião sunita, né? Usando o Iraque para atingir o Irã, né? Sim. E conseguir manter a sua influência geopolítica na região. Aí depois a gente tem a invasão do Iraque, que os Estados Unidos, o Saddam Hussein, ele era sunita. A gente tinha no Iraque, na época que os Estados Unidos invadiram em 2003, uma elite sunita, né? Que era uma elite burocrática, cuidava toda essa parte governamental. Quando os Estados Unidos deixou o Iraque, começou a fazer a reforma no Iraque, né, uma reforma constitucional, eles baniram da Constituição a religião sunita. E agora quem assumiu o poder são os xiitas, né? E o Irã é xiita. Então começa uma reaproximação que, na verdade, os Estados Unidos não estão nem um pouco interessados, porque atrapalha o poder na região, porque a método dos Estados Unidos na região é dividir para conquistar, né? Isso, exatamente. Divide et impera, vem de Júlio César, né? Depois o Gladstone britânico também, né? Dividir para dominar. E segue assim, o Oriente Médio, a construção dos Estados-nação no Oriente Médio, posteriormente à queda do Império Turco-Otomano, foi feito de uma forma a colocar na liderança de um determinado país exatamente uma elite etnicamente diferente da grande parte da população, exatamente para dividir essas populações, né? Então isso foi feito em vários lugares. Isso foi feito na partilha da África, isso foi feito na partilha do território turco-otomano no final da Primeira Guerra Mundial, enfim, né? E como eu estava falando naquela hora, eu até me emocionei e falei, né, do tenebroso regime ditatorial que nós tivemos, mas esse tipo de transição foi feita no regime ditatorial brasileiro, né? Quando a linha dura das Forças Armadas, representada pelo Médici, né, começou a ficar
muito feio por causa das torturas do Senimar, do Doicode, etc., né? Volta a chamada Sorbonne com o Geisel, que fazia com base no que o Golbery do Couto e Silva determinava, que era uma abertura lenta, gradual, irresponsável, né? Irresponsável, não é irresponsável, né? Enfim, mas é uma forma de tentar fazer o quê? Permanecer o regime, né? Tornar o regime mais suave, né? Pelo menos num primeiro momento, né? No Brasil isso não aconteceu, né? Herzog, atentado do Rio Centro, tudo isso foi depois do início da abertura, né? Enfim, dessa, né, propalada pelo Geisel. Então, vamos nos lembrar disso. Vamos nos lembrar que o que acontece na Argélia hoje já aconteceu no Brasil. A gente teve que ir para a rua para pedir diretas já, em 1983, e não conseguimos. Depois conseguimos uma transição por um colégio eleitoral para ter o nosso primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar, de 64 a 85. A nossa primeira eleição direta para presidente da República foi em 1989. Nós temos uma democracia muito recente e é um absurdo se levantar comemorações a um regime ditatorial, a um golpe militar que foi dado no Brasil. É a mesma coisa como se os alemães começassem agora a fazer comemorações no aniversário do Hitler. Enfim, esse é um assunto que é bem candente, que eu acho que tem que ser sempre tocado, e o programa Vozes do Mundo não vai se furtar de fazê-lo. Um outro problema do Oriente Médio, voltando para o Oriente Médio, um outro problema do Oriente Médio é a política dos Estados Unidos para o Oriente Médio, né? Ontem o Donald Trump reconheceu a legitimidade do domínio de Israel sobre as colinas de Golã da Síria. As colinas de Golã foram tomadas por Israel da Síria em 1967 na Guerra dos 6 Dias. Desde então, as colinas de Golã, chamadas em inglês de Golan Heights, né? As colinas de Golã, vêm sendo um pomo de discórdia, né? Da mesma forma que a faixa de Gaza, né? E a própria Cisjordânia, né? Ou seja, o Estado palestino, quando a gente considera Gaza e Cisjordânia, né? Outro fato, e aí é grave, porque nesse momento que o Trump vai lá e legitima o Benjamin Netanyahu, né, isso é uma coisa muito importante lembrar aqui. Quando nós falamos de Israel, nós falamos do Estado de Israel, do governo do Likud e do Benjamin Netanyahu. Nós não falamos contra o povo judaico. Isso é uma coisa muito importante de ser colocada aqui, né? O que se fala aqui é contra o governo do Benjamin Netanyahu, que é um governo assassino que utilizou o que dizem por aí ser um factoide daquele ataque do Hamas a Tel Aviv, e na verdade, né, jogaram inúmeras bombas, né, bombardearam Gaza, bombardearam focos civis em Gaza, né, bem no momento em que vai haver eleição em Israel. E o Benjamin Netanyahu é candidato contra um candidato que agora me fugiu o nome, o ex-ministro da Defesa, que vai ter que, de alguma forma, contestar o Benjamin Netanyahu, só que ele vai ser forçado pela população de Israel a, de alguma maneira, apresentar uma forma dura de lidar com esse conflito israelo-palestino. Por quê? Porque se cria lá uma circunstância, né? E é importante dizer que o Hamas pediu um cessar-fogo com Israel, né? Pediu um cessar-fogo com Israel para evitar essas baixas civis
na faixa de Gaza, né? Então a faixa de Gaza é um território que é sempre muito vilipendiado, né? A parte da Palestina que é mais violentamente dominada, eles não têm saída pelo mar, né? Estão na beira do Mediterrâneo, mas tem poucas milhas para basicamente pescar, né? E pegar umas ondas na beira da praia. Enfim, tem surf na faixa de Gaza. Nós temos um projeto de pesquisa sobre Gaza, né, no GAIOMAN, Grupo de Análise Estratégica Oriente Médio e África Muçulmana, que nós estudamos bastante essas questões. Mas, enfim, né, vamos nos encaminhando aqui para o fechamento do segundo bloco, né, com essas colocações aqui. Saímos do Sahel, passamos pelo Magrebe, aliás, pelo norte pelo Magrebe, passamos pelo Magrebe, Argélia especificamente, depois demos um pulo para Egito e Arábia Saudita, depois pulamos para Colinas de Golã e agora estamos na faixa de Gaza, né? Enfim, no próximo bloco nós vamos falar um pouco da Europa, da questão do Brexit, dessa complicada novela da saída ou não saída do Reino Unido da União Europeia, que tanto pano para manga nos dá e tanto a gente vem falando aqui. Não, o parlamento assumiu desde segunda-feira, assumiu o papel negociador, tirou a Theresa May do cenário, né, do cenário de negociação e assumiu para si o mandato de negociar o Brexit. Vamos falar sobre isso no próximo bloco e vamos falar também sobre a viagem do Bolsonaro ao Chile, com o lançamento do que ficou consignado como Prosul, uma tentativa clara de desmantelar 20 anos de construção da Unasul. 20 anos de construção da Unasul, que foi um processo, né, que levou a uma integração regional, né, desde lá do governo do Fernando Henrique Cardoso, passando pelos regimes, pelos governos do Lula e da Dilma, né, desde a iniciativa para a integração da infraestrutura da América do Sul, a IRSA, né, que foi lançada lá na Conferência de Brasília, lá em 2000, ainda no governo Fernando Henrique, e depois, no governo do Lula, bastante, né, adiantada em termos de integração com os países sul-americanos. Vamos para o intervalo e voltamos depois com o terceiro bloco, então, com tudo isso. Lua sem lenta, quem é macho não aguenta. Todas sextas, 10h30. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o terceiro bloco do Vozes do Mundo, pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM Pelotas. Estamos aqui, então, no terceiro bloco, na operação da parafernália eletrônica Juliano Lima, na mesa de discussão Christian Rosa, Letícia Caldeirão, Gabriel Elis, Adora Malma, Marina Pilger, Luciano Gioielli e Pedro Martins, e eu, professor Fábio Duval, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. Bom, vínhamos falando no bloco passado um pouco sobre o governo brasileiro, sobre essa questão. Falamos do Oriente Médio, né? Falamos de tudo isso, mas falamos um pouco do governo brasileiro. E uma coisa importante que aconteceu essa semana foi a visita do Jair Bolsonaro ao Piñera, presidente do Chile, né? Houve lá uma grande comemoração, enfim, dos dois, holofotes, entrevistas, etc., né? Na sequência do encontro do Bolsonaro com Trump, né? E o pronunciamento deles foi muito claro, né? A criação da Prosul, uma organização internacional, um arranjo internacional, não sabemos muito bem que forma vai ter, né, essa Prosul, como uma forma de se opor à Unasul. E aí a gente entra naquela questão fundamental de ondas que a gente teve na América Latina, né? Nas primeiras décadas do século XXI, né, as quais nós
estamos vivendo ainda, né? Estamos na segunda década do século XXI. Na primeira década do século XXI, principalmente, houve uma ascensão de uma série de governos, né, de esquerda na América do Sul, principalmente. Tivemos Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia. Bom, tivemos todos, à exceção das Guianas ali, né, que a gente quase não considera América do Sul, e Colômbia. O resto, todos os outros países passaram por governos de esquerda nessas 2 primeiras décadas do século XXI. Inclusive o Peru, que foi mais tarde, com Ollanta-Humala, mas chegou, né? Aquela ascensão das esquerdas, ou a onda rosa, né? Bachelet no Chile, Mujica no Uruguai, Lugo no Paraguai, Lula no Brasil, o Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Eduardo Correia no Equador, Hugo Chávez na Venezuela e, claro, não houve na Colômbia. A Colômbia, né, um aliado natural dos Estados Unidos, agora com o Ivan Duque cada vez mais dando apoio ao Juan Guaidó. Outra coisa de importante notar, né, a situação na Venezuela está se deteriorando cada vez mais. Teve um apagão que só 2 cidades permaneceram ligadas, né? Então estão fechando todas as comportas para a Venezuela, para pressionar o povo venezuelano, matá-lo de fome, né, pelo congelamento de todos os ativos financeiros da Venezuela no exterior, pela baixa do petróleo, enfim, pela intervenção externa junto à Venezuela. Tudo isso leva com que o povo sofra, né? E ninguém está muito responsável, muito preocupado com o povo. Fala assim, ajuda humanitária, mas na verdade, para a vida do povo seria muito melhor que se respeitasse a autonomia venezuelana. Vai lá, Pedro. Aproveitando o gancho da Venezuela aqui, uma informação. Na semana passada, no final da semana passada, pousaram 2 aviões russos na base de Maquetia, não sei se é Maquetia ou Maquete, eu não sei, mas com 99 militares. E eles vieram prestar o apoio ao exército venezuelano na manutenção daqueles aqueles artigos militares, os S-300, de proteção antiaérea. Que é o que na América Latina é o de mais avançado que a gente tem, e é uma defesa aérea. Na verdade é um caminhão com foguetes atrás, né? É uma artilharia antiaérea. Que é o mais avançado que a gente tem aqui. E a Rússia, para vocês terem uma noção, quando a Rússia vendeu isso para a Síria, colocou na Síria, os ataques israelenses à Síria diminuíram drasticamente. E a Rússia, ela fez esse pouso. Ela poderia pousar numa base militar venezuelana, só que ela fez esse pouso numa base comercial, mostrando que os militares estavam descendo, para justamente mostrar que a Rússia está no território. Exatamente. E justamente eles desceram e foram direto para a unidade 293 do exército venezuelano de força aérea, na verdade venezuelana, que é onde estão esses S-300, para mostrar que, para meio que proteger o local, porque nenhum país vai bombardear com os agentes russos lá, né, com a presença russa. Essa presença russa e também, paralelamente, o apoio chinês à Venezuela fariam com que, se eventualmente o Trump, na sua megalomania mundial, se ele propusesse efetivamente um ataque à Venezuela, a gente estaria ali o estopim de uma guerra séria. De uma guerra séria, porque opor Rússia e China de um lado, que vem desde o ano passado, realizando desde a Vostok 2018, né, aquela operação conjunta entre chineses e russos, vem havendo uma convergência cada vez maior desses 2 países. E lembrando que a China está cada vez mais presente na África, está cada vez mais presente na América Latina, né? Nós já falamos sobre isso aqui, né? Um dos símbolos do imperialismo americano é o Canal do Panamá. O que os chineses fizeram? Construíram uma embaixada na borda do Canal do Panamá, na entrada do Canal do Panamá, com um prédio daqueles de arquitetura chinesa, né? E querem construir um outro canal na Nicarágua para não usar mais o Canal do Panamá. Não, eu me lembrei da história do Theodore Roosevelt, né? O chapéu do Panamá. Essa história, né, chapéu do Panamá, aquele branquinho de palha com a fitinha preta ou marrom, o chapéu do Panamá não é feito no Panamá. Né, o ouvinte, né, que já ouviu o nome, o melhor chapéu do Panamá não é feito no Panamá, é feito no Equador.
Aquilo é um chapéu típico indígena do Equador, transformado para chapéu, né? Os índios equatorianos fazem um trançado, aquele tipo de trançado para os seus chapéus, e aí, claro, deram, né, um recorte de chapéu ocidental para esse tipo de obra. Só que o que aconteceu? Por que ficou conhecido como chapéu do Panamá? Porque o Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, viajou ao Panamá depois de ter passado pelo Equador. E tiraram uma foto dele com esse chapéu. E aí ficou conhecido como chapéu do Panamá. Vejam que os americanos roubaram até o chapéu do Equador, né? Enfim, brincadeiras à parte, Vozes do Mundo também é cultura, né? Voltemos então aos assuntos. Temos aí mais uns 18 minutos e temos que falar um pouco dessa questão do Brexit, né? Da saída do Reino Unido da União Europeia. Nesta segunda-feira, anteontem, o Parlamento Britânico tomou o mandato da Theresa May, a primeira-ministra britânica, de negociadora do acordo de saída do Brexit, do Reino Unido da União Europeia. E hoje a gente vai ter uma votação sobre que tipo de saída nós vamos fazer, né? Nós não, os ingleses, os britânicos. E aí vai oscilar entre as propostas, né? São entre uma união aduaneira ou entre um mercado comum. Ficar, né, numa união aduaneira para conseguir ajeitar a questão com a Irlanda ou entrar num mercado comum ao estilo do que a Noruega faz de acordo com a União Europeia, né? Enfim. Bom, tem até a proposta de um novo referendo, na verdade, né? Porque o que aconteceu foi a Theresa May, ela queria colocar em terceira vez a votação do acordo com a União Europeia. Então, o Oliver Letwin, que era um dos ministros da Theresa May, e ex-ministro e conservador, ele se reuniu com a líder do Partido Trabalhista, que é Hilary Benn, e eles produziram essa emenda, que foi votada 326 a 302, em que o parlamento ia assumir o controle da agenda do Brexit e ia colocar alternativas que seriam votadas. Até ontem eles podiam enviar propostas que seriam votadas. Aí hoje, às 2 horas no horário da Inglaterra, não me perguntem fuso horário que eu... 3 menos. Então, às 2 horas lá da Inglaterra, iam começar os debates. E às 7 horas vão começar as votações. As votações, em vez de ser naquele lobby gigantesco eletrônico, eles vão estar as propostas e o deputado vota naqueles sim ou não, naquele concordar. Mas lembrando que ainda corre o risco de ter menos aprovação do que a própria proposta do Brexit e não conseguir maioria em nenhuma das propostas. Eles estão tentando, de alguma forma, e isso vai ser o grande desafio do Brexit, né, dos que querem a saída e também dos que não querem, é achar, no caso da saída, um acordo que consiga maioria no parlamento. Se eles não conseguirem maioria no parlamento, eles não vão passar nenhum acordo, não importa o que seja negociado com a União Europeia, tá? Então o fiel da balança no Reino Unido não é o primeiro-ministro, não há essa superinflação do executivo como existe, por exemplo, no Brasil, né? Mas se não passar, se não angariar uma maioria, né? No parlamento não passa nada, né? Então eles estão nessa dúvida entre ficar, sair ou ficar é a primeira dúvida, e a segunda dúvida, no caso de ficar, é ficar na modalidade união aduaneira ou ficar na modalidade mercado comum, não na modalidade união econômica e monetária, que é o que tem na Europa hoje, na União Europeia, que tem um parlamento europeu supranacional, né, que tem um Conselho de Defesa europeu, né, que tem uma série de normativas, né, o Acordo de Schengen, por exemplo, que permite o livre trânsito de pessoas, enfim, tudo aquilo que tem na União Europeia e que às vezes incomoda os britânicos. Christian.
Então, na última semana a gente teve manifestações, né, vários protestos na rua, que juntou centenas de milhares de pessoas discutindo o Brexit. E, novamente, a gente vê que o parlamento enfrenta grandes dificuldades desde o início do Brexit e nada até então tem sido concisivo, pontual no que vai ser feito ou não vai ser feito. Por isso a gente resolveu aqui fazer um pequeno aparato do que aconteceu até agora no Brexit, né? Primeiro que não é a primeira vez que está ocorrendo assim, que o Reino Unido entrou para a União Europeia 3 anos depois, exatamente em 1975 houve o primeiro plebiscito para a saída do Reino Unido da União Europeia, né? E agora houve em 2016, não, 2016, né? 2016. O plebiscito novamente para a saída, onde 52% da população optou por sair da União Europeia, né? Que o Reino Unido deveria ser da União Europeia. Desde então tem sido... O problema foi essa proximidade. Exato. 51 a 49. Exatamente. 48,8 a 51,2, uma coisa assim. E a Escócia e a Irlanda votaram para permanecer. Majoritariamente para permanecer. O sul da Inglaterra também foi aquele meio industrial inglês, né? Manchester e essas cidades, Liverpool, enfim. E o País de Gales também. E o País de Gales, que votaram majoritariamente pela saída em função exatamente da questão dos empregos, né? E de um processo de desindustrialização britânico, que na verdade não tem muito a ver com a Europa, né? Tem a ver com o processo de desindustrialização do hemisfério norte, né? Não é a troco de nada que a maior parte das empresas hoje produz na China ou no Sudeste Asiático, né? As indústrias do mundo hoje, aquelas que sujam bastante, elas não estão mais nos Estados Unidos e na França, na Inglaterra, elas estão no Sudeste Asiático, né? Por isso que Xangai, né, dizem que o sujeito para andar lá tem que cortar o ar com uma faca, de tão denso de poluição que é, né? Por quê? Porque toda a produção do mundo, ou uma grande parte, melhor dizendo, da produção do mundo se encontra concentrada lá em função de uma série de incentivos, entre eles a mão de obra baratíssima, né? Enfim, tudo isso leva a um processo de desindustrialização que leva à perda de empregos. Não tem dúvida no setor industrial. O Reino Unido resolveu, né, através do Partido Conservador, que já havia feito isso antes, esse balanço, né, do custo-benefício de fazer parte da União Europeia. E se avaliou, né, com o rascunho da proposta de saída, que valeria a pena pagar a quebra de contrato, a multa bilionária. Se calculou que valeria a pena discutir o futuro dos britânicos, né, do pessoal do Reino Unido no exterior. Se avaliou, enfim, diversas circunstâncias que estariam no rascunho, mas que depois no parlamento, durante as votações, não passaram de jeito nenhum. E com o passar do tempo, dentro dessa discussão que se estende desde a discussão em si, do início de 2017, né, final de 2016 teve aí o plebiscito, a May ela não conseguiu de jeito nenhum obter apoio nem dentro do próprio partido. E aí a gente chega na situação que esteve ontem, da tomada das negociações por parte do parlamento. E a grande questão que tem se levantado agora nas ruas é a manipulação que se teve diante das votações no plebiscito. A manipulação da opinião popular. Depois de feito, começou a se verificar que, na verdade, o custo-benefício foi avaliado de uma forma equivocada. Muitos depoimentos são encontrados na internet, em mídias, no YouTube, em documentários até, de pessoas que levam essa vida facilitada pelo fato do Reino Unido fazer parte da União Europeia, seja comprando casas no exterior, seja se deslocando entre os países com uma grande facilidade, estudando em outras instituições que não pertencem ao Reino Unido, começam a ver como a vida seria afetada caso haja aí o no deal, né, que é a falta de acordo, ou um acordo que não traga benefícios à União Europeia. E o que tem se observado também na balança comercial em si é um êxodo do Reino Unido, um êxodo de indústrias que estão temendo as consequências do Brexit e também um êxodo de intelectualidade, de pessoas que
construem a intelectualidade dentro do Reino Unido, mas com medo do uso que vai se ter ali dentro depois do Brexit, acabam saindo para outros países da Europa, pedindo visto permanente, etc, etc. E as consequências não estão sendo favoráveis. O cenário de Brexit, se houver Brexit, também não parece favorável para o Reino Unido como se avaliava em 2016. Por isso, das dezenas de milhares de pessoas nas ruas, no último final de semana, protestando, pedindo o que seria a terceira opção proposta pela May, né? Que seria um novo plebiscito, que tem sido aí freado drasticamente dentro do Partido Conservador também, que avalia que já houve um plebiscito e seria ilegítimo propor um novo plebiscito agora. Beleza, Pedro, vai só lá, teu comentário. dando o tamanho assim do peso, né, é que Londres é uma das principais bolsas do mundo, e a insegurança que o capital financeiro está sofrendo dentro desse Brexit é o que está fazendo também essa ideia do Brexit ela ruir, né? Porque que base que vai ter o capital financeiro para continuar apostando na bolsa de Londres? E falando a City londrina, né? E falando sobre as empresas, a Unilever, ela produz desodorantes no Reino Unido e sorvetes na França. Ela fez uma troca e mandou grandes quantidades de sorvete pro Reino Unido e desodorante para a França, porque ela teme que o Brexit saia sem acordo e eles não consigam comunicar as suas duas produções. Então é todo o risco, assim, todo o medo que está gerando o Brexit. E lembrando só, mais uma vez, que o Parlamento Europeu concedia até no máximo até maio, porque são quando tem as eleições do Parlamento Europeu, ou maio ou um ano, porque porque dia 22 de maio tem a eleição, e se for mais de um ano, os ingleses, o Reino Unido tem que colocar os seus parlamentares para participar do Parlamento Europeu. Beleza, então essa é a situação do Brexit, né? Tivemos também essa semana, sempre bom notar, um desastre natural também, né? Tivemos um desastre natural lá em Moçambique, né? Marina, vai lá. O desastre natural foi um ciclone chamado Ciclone Idai, que atingiu a região de Moçambique, do Zimbábue e de Malawi. Minha letra tá horrível. E a região ela já é conhecida por ter várias chuvas e ter esse clima já mais não tão gostoso e não tão ameno. Mas o Ciclone Idai, ele causou uma completa destruição, principalmente em Moçambique. Já são 700 mortos, mas algumas tantas pessoas desaparecidas e fora de comunicação. E o pior de tudo é que agora está se tendo um surto de cólera e um provável surto de tifo na região devido à água contaminada. A ONU e a Cruz Vermelha, elas estão tentando ali organizar uma ajuda, mas a distribuição de comida e água, ela está muito complicada, porque as pessoas estão literalmente ilhadas em suas casas e muitas vezes muito afastadas de um centro rápido. A ajuda veio uma semana depois e ela está em formato de biscoitos fortificados. Sim, desidratados, porque eles não têm nem como cozinhar comida mais substancial. E uma coisa que me chamou só muita atenção, rapidão, foi que os remédios, as farmácias que ainda sobreviveram ao furacão, ao ciclone, eles estão com uma intensificação dos preços dos remédios. Eles estão colocando preços absurdos nos remédios que seriam, nesse momento, na minha opinião, mais necessário do que nunca. Exatamente. A grande fúria do capital, dessa diferenciação, ela gera esse tipo de coisa, né? Aproveitar uma crise para deixar de fornecer remédios, né? É algo bem complicado. Falando em remédios, nós temos um outro problema. No mundo, que é o crescimento da onda da epidemia de sarampo. Né? O sarampo, que tinha sido erradicado em vários lugares, voltou. E voltou por quê? Porque as pessoas começaram a deixar de se vacinar. Né? Começaram a deixar de se vacinar por quê?
por causa de todos aqueles discursos que as vacinas podem causar mal, etc. E aí, como as doenças eram erradicadas e as pessoas, né, não conviviam com elas, né, então nem vacinavam os filhos, né? Eu me lembro de conviver com catapora, rubéola, cachumba, sarampo, né? Eu só tive a catapora, mas de todas as outras eu vi, né, bastante gente tendo. Sarampo tinha sido erradicado no ano 2000. No ano 2000 foi erradicado o sarampo e voltou, né? Voltou no Brasil, voltou no mundo, voltou nos Estados Unidos, voltou em vários países do mundo, né? Alguns deles por questões culturais, as pessoas não vacinam os filhos, outros, né, por descaso, outros por teoria da conspiração, né? Enfim, então é um grande problema. E esse é um dos setores em que a ONU, por exemplo, melhor funciona. A melhor organização, a mais efetiva, a forma mais efetiva de lidar com epidemias, a forma mais efetiva de lidar com problemas globais feito pela ONU é exatamente o controle de epidemias. A OMS é talvez a organização do sistema das Nações Unidas com mais sucesso no seu mandato, com mais sucesso no empreendimento das suas ações. E agora cabe, né, ao mundo fazer uma grande campanha contra o sarampo. Ouvintes que têm filhos pequenos, eu não sei qual é a idade que se dá a vacina do sarampo, mas vacinem, né, vacinem seus filhos, porque nós precisamos erradicar esse tipo de coisa, né? Não bastasse o retrocesso civilizacional que a gente vê em várias partes do mundo, a gente está tendo um retrocesso de saúde também, né? Com essa epidemia. Bom, nós vamos aqui com o sarampo, só um pouquinho, Christian quer falar? Uma boa notícia nesse sentido, né, de quem realmente tem se atentado a essa questão das vacinas e todo o movimento que está se tendo contra as vacinas também ultimamente, mas parece que está tramitando um projeto de lei para que seja exigido agora, quando se for assinar a carteira de trabalho no Brasil, a carteira de vacinação completa. Então fica Vamos aí, ter né? a revolta da vacina 2.0. Isso, a revolta da vacina 2019. A gente vai ter que não exato. só se atentar por questão de saúde, mas também agora por questões, né? O prefeito de Nova York ontem fez um pronunciamento proibindo todas as crianças que não são vacinadas a não irem para a escola. Isso aqui no Brasil públicos. era assim, né? No Brasil era assim, quando eu entrei na primeira série tinha que fazer isso. Bom, estamos nos encaminhando do final, temos 2 minutos, eu vou passar aqui só pro tchau geral e vou finalizar o programa. Vamos lá, Christian. Tchau aí, galera, muito obrigado por nos ouvirem hoje. Tchau, pessoal, obrigado pela audiência. Muito obrigado por terem nos acompanhado durante toda essa 1h30. Fiquem bem e até o próximo programa. Tchauzinho! Tchau, galera. Sigam Vozes do Mundo, @Vozes do Mundo FM em todas as redes sociais. Tchau, geral. Muito obrigado pela oportunidade. Espero aparecer aqui outras vezes. Beleza. Obrigado pela audiência. Uma boa tarde. Essa foi a equipe do Vozes do Mundo. Vamos nos encaminhando para o final. Sempre lembrando, quarta-feiras, das 13 horas às 14h30, nas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM, pela internet, pelo Facebook, com os podcasts no YouTube, né? Vozes do Mundo FM, coloquem lá, @Vozes do Mundo FM, que vocês vão encontrar. A todos os ouvintes, o meu paz e bem.